Salve, salve família, firmeza total. Família, estamos aqui novamente chegando com um quadro novo no nosso canal. Espero que vocês gostem. E hoje eu quero estar reagindo com vocês a um vídeo sobre o nosso paredão, o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. Esse que nos ajudou aí a ser campeão em cima do Vasco. Irmão, acompanha aí e conforme o vídeo vai rolando, a gente vai trocando essa ideia. Eu acho até que o Hugo Neneca tem mais explosão do que o Courtois. Olha o Hugo, que é isso? Gol! Que a gente não pode errar, né? Um tiro é fatal. 1-0. Coloca as vaias, então, do torcedor. Sobe o som aí, o que foi o Maracanã. Pra quem não sabe, o Hugo, ele teve certas dificuldades, certas e muitas dificuldades ao mesmo tempo. Tanto para se firmar como goleiro profissional e tanto para poder também conseguir realizar o sonho de ser um jogador profissional que ele é hoje, entendeu? E o que foi essa pressão para cima do Hugo mais uma vez? Vamos lá. Deus sabe quanto foi difícil estar aqui. Vaga nas quartas de final. Sem palavras, né, meu? Sem palavras. E eu acho da hora quando o cara, ele vem de baixo, assim, sabe? E ele valoriza cada segundo, cada minuto, cada hora que ele vem se dedicando ao esporte, para que no futuro ele venha a ser o melhor e destacar com o máximo que ele pode naquela área escolhida por ele, entendeu? Que é o caso do Hugo. Como o Hugo Souza, o Neneca saiu de uma piada sendo alvo de críticas extremamente pesadas no Flamengo até dar a volta por cima e se tornar um herói de forma emblemática. Olha que louco, né? Ele era do Flamengo, hoje está no nosso poderoso Timão e tá tudo certo para nós nos encontrarmos com o Flamengo e o Hugo mostrar para que ele veio. No Corinthians. É simplesmente emocionante o que aconteceu. Hugo saiu do Flamengo como chacota e agora, depois de pegar simplesmente 3 pênaltis seguidos numa partida onde ou ele pegava os pênaltis ou o Corinthians era eliminado em casa de virada humilhantemente perante a sua torcida, Hugo não só fez uma das maiores atuações em pênaltis que eu já vi, como também deu uma das maiores reviravoltas da carreira que o futebol brasileiro viu nos últimos anos. Eu costumo falar pra galera, mano, que até pra ser... Não tô desmerecendo nenhuma posição, tá ligado? Dentro de campo. Mas pra ser goleiro, por mais que os caras achem que ser goleiro é fácil, né? Não, cara, você tem que ter o dom. Por mais que eu veja molecada quando vai jogar futebol, ninguém quer ser goleiro. Todo mundo que tá no ataque, no máximo ali, aliás, no mínimo ali na zaga, mas ninguém quer ser goleiro, porque desvaloriza muito o cara. Você tem que entender que o goleiro, ele é tão importante quanto o atacante. Ele é tão importante quanto o zagueiro. Ele é tão importante quanto o meio de campo, tá ligado? Ele é uma peça fundamental dentro de campo. Assim como qualquer um deles, como qualquer profissional que tá ali dentro de campo, é importante. Então não tem esse mais importante ou menos importante. Saca? Almoço, seu café, sua janta e vem com o Vitinho pra acompanhar a emocionante volta por cima de Hugo Souza, o Neneca. Hugo de Souza, mais conhecido como Neneca, sempre foi uma enorme promessa da base do Flamengo. O goleiro talentoso deu seus primeiros passos na vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porém, o primeiro clube que abriu as portas pro Neneca, surpreendentemente, foi o Vasco da Gama, irmão. Sim, aos 5 anos de idade, a miniaturinha de goleiro fechava o gol do futsal do Vascão e recebeu uma ajuda de custo de R$600 para ajudar a custear as despesas. Você vê, né? Onde ele começou, lá no Vasco, pô. Mano, o sonho... Por isso que a gente fala que o nosso país, ele não incentiva de maneira alguma ao esporte. Ele fala que incentiva, mas ele só tapeia, tá ligado? É só pra não ficar feio
da grande liderança aí, que é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, querendo ou não, eles sim investem em esporte. E isso é matéria dentro das faculdades. Isso é matéria dentro das escolas. E o Brasil não tem isso. No Brasil temos quadro dentro das escolas, mas isso não é matéria. Ah, educação física. Mano, não leva a mal não, cara. Não leva a mal. Isso é até uma falta de respeito quando você usa a palavra educação física como esporte no Brasil. Tudo bem que ali ainda que a criança vai ter seus primeiros contatos com a bola, vai ter seus primeiros contatos com o esporte, mas não é, cara. Não é. O país ele tá deixando muito a desejar, entendeu? Os caras é fogo, cara. Material esportivo, transporte e coisas do tipo. Então essa ajuda pouca, assim, entre aspas, né, sustentava o sonho do Neneca de ser jogador. A verdade é uma só. Se o Estado ou se o governo desse prioridade para nossas crianças, como eu sempre falo, que as nossas crianças são o futuro do país, que as nossas crianças... Ó, quem tá aí não quer ver. Mas as nossas crianças daqui 50 anos, ou menos, muito menos, é elas que estão comandando esse país. Esses homens velhos que estão aí no poder vão todos morrer, cara. Vão todos, querendo ou não, se for por eles, eles nunca largam o osso. Mas querendo ou não, a vida, o universo por si só, os obriga. Eles não vão ter como, mano. Não vão ter como ficar por muito tempo lá. E aí quem vai substituí-los? As crianças, pô. Futuro do país. Sempre foi assim. Entende? Então, mano, a gente negligencia muito. A gente deixa de olhar muito para as crianças para ficar olhando para nós mesmos e olhando para homens e velhos barbados, tá ligado? Vamos olhar para o futuro do país, pô. O futuro do país sempre foi. Como um dia acreditaram que eu seria o futuro do país, assim também como esses homens que estão aí foram acreditados também que era o futuro do país. E que merda de futuro, porque até hoje ainda não respeita as nossas crianças, cara. Se tornar profissional. Porém, aos 8 anos de idade, o Vasco cortou essa ajuda de custo, transferiu o Neneca pro futebol de campo. Porém, como ele vinha de uma origem muito humilde, não tinha condição de se manter no clube, o Neneca foi obrigado a buscar um novo clube, cara, porque não tinha como ir pros treinos. E a história do Neneca é bem emocionante, cara. Ele contou em uma entrevista que às vezes tinha que pedir dinheiro no ponto para voltar de ônibus e sofria preconceito com isso. Algumas pessoas se afastaram. Se liga, tá vendo? Muitas pessoas vê ele jogando hoje, falam, pô, mano, olha lá o cara. Ele é exemplo para muita molecada. Muita molecada mesmo. Só que ninguém quer contar os perrengues que ele passou. Querem falar somente... Claro, né? É como diz um velho ditado, derrota não inspira ninguém. O que inspira as pessoas é onde a posição que ela se encontra hoje, posição de vitória, saca? É foda, mano. Estavam dele achando que ele faria alguma maldade, queria roubar ou algo do tipo, e ele só queria R$1 para inteirar na passagem de volta para casa. Realmente é uma história bem emocionante e é só o começo, irmão. Tem muita coisa mais impactante aí. Infelizmente é só isso que você falou, meu irmão. Emocionante. Para as pessoas, essa história só é emocionante. Isso não muda nada, não os atinge em nada, eles simplesmente tocam a vida do jeito que tem que ser. E foda-se. Se você vai ser um jogador um dia, lute, faça sua caminhada, se vira, até roube se precisar. Mas te ajudar, não vão te ajudar. É fogo, mano, é embaçado. A vida do Neneca tá vindo aí, eu vou falar, mas eu particularmente, quando vi a primeira vez, enchi o olho de lágrima. É uma história bem emocionante. Então o Neneca saiu do Vascão com 8 anos e foi à procura de um novo clube. E aí nessa busca por alguém que acreditasse no potencial dele, teve uma passagem inusitada pelo Fluminense, cara. Então aí o Hugo passando por 3 dos principais times do Rio de Janeiro, antes mesmo de completar 10 anos de idade. Então o cara já tava tendo bagagem, já tava ficando rodado aí no futebol antes de 10 anos. O Neneca ficou 6 meses no Flusão, porém retornou ao Vasco depois desse período de 6 meses. E acredite você ou não, mais uma vez o gigante. Quer dizer, ele saiu do Vasco porque o Vasco cortou a ajuda que eles davam para ele, sendo que isso é uma semente sendo plantada.
É esse bagulho também que eu não entendo. Os caras não entendem Aliás, entende, só que eles não querem. Mano, você tá plantando, você tá acreditando em uma semente, cara. Você tá dando. Tá irrigando uma semente para que futuramente você venha colher frutos. Só que parece que os caras tem despeito, tem preconceito contra isso, mano. Aí o menino foi, saiu, depois voltou de novo, os caras negaram novamente e ele sai novamente. Gigante da Colina negou a ajuda de custo pro Neneca e ele foi obrigado a largar o Vasco mais uma vez. Eu fico impressionado com isso, cara. Sério, eu fico indignado, na verdade, né? O clube fatura milhões por mês. O que custa você dar R$600 pra uma jovem promessa ali e pros treinos, mano? Por isso a seleção tá o que tá. Concordo com você, meu irmão. O que é R$600 para o rio de dinheiro que esses caras faz, para o rio de dinheiro que esses clubes faturam? Até para um próprio jogador. É que é foda, mano. É aquela coisa, né? Cada um por si e o Satanás ou o diabo, ou seja lá quem for por todos, porque não faz sentido, cara. Às vezes, mano, R$600 você gasta, sei lá, mano, uma coisa tão inútil, tão idiota, que esses R$600 faria tanta diferença na vida de outra pessoa, como no caso do Hugo, do Neneco aí, tá ligado? Olha a diferença que isso fazia na vida desse moleque, mano. Mas o moleque foi persistente. O moleque, ele não deixou ninguém atravessar o sonho dele, por mais que parecia ser impossível. Por mais que tudo dizia, mano, você não vai conseguir. Pois ele foi resiliente e falou, eu vou conseguir. E conseguiu. E hoje, tá no Coringão. Quantos moleques talentosos se perdem aí no caminho, porque não tem condição de se bancar, e aí fica só os que têm dinheiro. Mas às vezes os que têm dinheiro não é metade do que não tem. Mas a vida do Neneca estava prestes a mudar para sempre. Depois de ficar 2 anos treinando em time de várzea, em 2009, no ano mágico que o Flamengo ganhava o Brasileiro com Adriano Imperador e Petkovic, Hugo Souza chegava à base do Flamengo com 10 anos de idade. Chegou para jogar futsal, mas logo se destacou e foi promovido ao campo. Tava tudo lindo, mas logo chegaram as dificuldades. Então o Hugo pegava 4 horas de estradas para treinar e chegar no ninho do urubu para ir pro... 4 horas, irmãos. 4 horas para uma criança de 10 anos. Quando você nasce determinado a ir até o inferno por causa daquele sonho que você tem, não tem quem segure, tá ligado? 4 horas, parceiro. Treinos era bem pesado. Imagina aí um garoto. Merece estar onde está, entendeu? Merece o nome que carrega hoje. Obrigado pelo título, meu parceiro. Obrigado mesmo pelo título que você nos proporcionou em 2025, no finalzinho, em cima do Vasco, daquele que não acreditou em você lá no passado. Obrigado. De 10 anos fazendo esse trajeto todos os dias, cara. É uma viagem, né? Todo dia, viajando todo dia. É algo bem difícil, bem complicado de se... lidar, né? Mas o Hugo persistiu e foi se destacando e virando uma das maiores promessas do futebol brasileiro como goleiro. Sua explosão, elasticidade e envergadura eram impressionantes e aos 15 anos de idade, Hugo Souza se firmava ainda mais no Flamengo, ganhando vários títulos de base, sendo bicampeão da Copinha, bicampeão estadual, mais vencedor da história da categoria de base do Flamengo em 2019, ganhando 5 títulos no mesmo ano. 2019 foi um ano mágico pro Flamengo aí, em todos os sentidos, né? Até na base, refletiu aí, rapaziada. O Flamengo ganhando 5 títulos na base é algo realmente impressionante e o Neneca fechou o gol nesse período. Depois de um ano magnífico na base, o Hugo foi promovido ao time titular do Flamengo e fez sua estreia em 2020, depois do surto de Covid que teve no elenco. O Flamengo perdeu muitas peças nesse período aí, eu acho que quase o time titular todo. E aí muitos jovens da base ganharam oportunidade, né? Um deles foi o Neneca. Na partida de 1-1 contra o Palmeiras, ele logo na estreia foi eleito o melhor da partida. E eu lembro que nessa época todo mundo tinha muita expectativa do Hugo, porque ele era monitorado por clubes de fora, cotado na seleção brasileira. Então ele realmente era uma grande promessa. O pessoal falava, é o novo Dida, é o novo Courtois. Tinha muito isso, é o Courtois do Mengão. Realmente ele era... Esse barato de comparação, que é complicado, tá ligado? Você acaba entregando uma responsabilidade pra um cara que tá começando muito cedo. Por isso que é bom não comparar, mano. Eu não sou a favor de comparar as pessoas, tá ligado? Porque você acaba colocando uma pressão ali, entendeu? Uma pressão desnecessária. Deixa o cara, mano, deixa o cara evoluir, deixa o cara desenvolver. Ele vai mostrar o futebol dele, ele vai mostrar quem ele é. Depois que tiver já estabelecido, ali ele tinha acabado de sair da base, tá ligado?
e foi pro profissional. E já foi uma responsabilidade muito grande do clube e uma responsabilidade muito grande para ele também chegar fechando o gol do Flamengo naquela época, tá ligado? Flagreiro e se tinha uma expectativa muito alta nele. O Hugo foi se firmando no gol do Flamengo, fazendo boas partidas, porém tudo estava prestes a mudar. No dia 11 de novembro daquele ano, o Flamengo enfrentava o São Paulo pela partida de ida na Copa do Brasil. E aos 42 do segundo tempo, com o jogo empatado em 1-1, o Hugo cometeu um erro que mudaria o rumo da sua carreira para sempre. Depois de um recuo do Léo Pereira, o Hugo foi... Vai vendo, por isso que eu falei que é uma responsabilidade muito grande do clube com ele e uma responsabilidade muito grande dele com o clube. Cara, o cara tá vindo uma maré boa, uma maré alta. Todos os acertos do cara, valeu. Opa, o cara é da hora, o cara é da hora. Mano, ele é ser humano, ele vai errar. Em algum momento ele vai errar. As pessoas só estão preparadas para o acerto. Elas nunca se preparam, nunca estão preparadas para o erro. Eles não preparam nem pro próprio erro, ainda mais pro erro dos outros, tá ligado? Pô, é normal, pô. Eu achei injusto ter crucificado o cara naquela época, tá ligado? Jovem, excesso de confiança lá em cima. É normal, pô. Tentar driblar o atacante Brenner, acabou perdendo a bola, o que resultou no gol do São Paulo. Derrota do Flamengo em casa e o Hugo no outro dia sendo extremamente crucificado. Até o maior ídolo do clube, o Zico, no outro dia falou que o que ele fez não foi um erro, porque o erro você erra um passe, você erra um lançamento, você erra alguma coisa e sai um gol. O dele, o caso do Neneca, foi irresponsabilidade. No jogo da... Não foi irresponsabilidade, foi excesso de confiança. É natural. Chega um momento que você tá tão bom naquilo, que você começa a fazer aquilo até de olhos fechados, porque você sabe que vai conseguir fazer. Só que, infelizmente, a gente calcula, talvez nossos cálculos saem errados. E ele calculou errado. Então foi excesso de confiança. Não foi irresponsabilidade. Então quer dizer que os gols que ele defendeu, você não conta. Você vai contar, vai derrubar o cara, massacrar o cara, pelo um erro só que ele cometeu. Sacanagem aí. Volta, o Flamengo já começou atrás do placar, tomou um amasso por 3-0 fora de casa. O Hugo não jogou essa partida, mas ainda assim ficou marcado e sendo considerado culpado pela eliminação. De lá pra cá, a vida do Hugo não foi fácil no Flamengo. A antipatia de muitos torcedores que não perdoaram ele continuou. Então o Hugo deixou de ser um jogador amado, deixou de ser o xodozinho da torcida pra já ter ali um espinhozinho na carne e a torcida já ficava, esse cara aí, tinha muita gente que não gostava do Hugo. E aí ele virou um alvo de críticas fortes e pressão constante. Mesmo depois de fazer ótimas partidas pelo Flamengo, o Hugo continuou recebendo críticas, mas mesmo assim fez 15 partidas com o manto rubro-negro no primeiro ano e se tornou o goleiro mais jovem da história do Flamengo a ganhar um título de campeonato brasileiro. Então no título que o Flamengo ganhou em 2020 aí, esse título aí que ninguém quis ganhar, né? O Palmeiras não quis, o São Paulo não quis, meu Deus, o São Paulo não quis muito, e aí acabou sobrando pro Flamengo. Porém, o título não limpou a imagem do Hugo, principalmente porque no último jogo que o Flamengo precisava ganhar para ser campeão ali sem passar sustos, o São Paulo saiu na frente com esse gol de falta no canto do Hugo. E aí o Flamengo foi derrotado nesse jogo com 2 falhas do Hugo também, que depois entregou uma bola ali no meio-campo. Então, o Flamengo ficou dependendo de outros resultados para ser campeão. E o Flamengo só foi campeão porque o Edenilson, 41 anos, estava impedido. O Flamengo perdeu para o São Paulo e ganhou o campeonato na sorte, vamos dizer assim. Mas mesmo assim renovou seu contrato no fim da temporada até 2025 e chegou até a ser convocado pelo Tite para os amistosos da seleção contra os Estados Unidos depois que o Ederson se machucou. O Flamengo iniciou a temporada de 2021 como um dos favoritos a vencer todos os torneios que disputava, sendo o atual campeão brasileiro de 2020. Aconteceu uma mudança de treinador no Flamengo, Rogério... Da hora, pô. Não, mano, é normal, cara. E vou te falar, pode ter certeza, mano, se ele não vir aí já como titular, ele tá muito mais que cotado pra seleção, pra Copa do Mundo desse ano. É um dos nomes mais falados hoje, cara. O Hugo é um dos nomes mais falados. Na minha visão, na minha percepção, é um dos nomes mais falados. O Ceni entrou e começou o ano como técnico. O Flamengo começou aquela temporada com o Rogério Ceni como treinador, mas acabou sendo demitido em julho devido a uma série de resultados inconsistentes. E aí o Renato Gaúcho assumiu o comando com grandes expectativas. Nesses altos e baixos do Flamengo, muitas críticas eram aferidas ao Hugo Souza quando ele jogava. Realmente ele começou a falhar algumas vezes, mano. Acredito eu, por ser muito jovem, subir da base pro
profissional já é difícil, imagina se subir no Flamengo, uma pressão gigantesca. E se você pesquisar aí no YouTube, tem vídeos que viralizavam na época de compilado de falhas do Neneca. Então o Hugo Souza começou a ser cada vez mais criticado pela torcida do Flamengo, foi perdendo espaço cada vez mais, virou chacota muitas vezes, e então o Flamengo foi ao mercado e comprou o Santos para substituir o Hugo Souza, já que o Flamengo estava disputando campeonatos importantes aí, o Brasileiro, a Libertadores, e precisava de um goleiro que passasse segurança. A torcida estava pedindo porque o Hugo Souza não estava dando conta. Até que em janeiro de 2023, Neneca é emprestado pelo Flamengo pro Chaves de Portugal. E aí para muitos pode ser uma queda aí do Neneca, né? E na verdade foi um goleiro que para muitos era visto como um jogador promissor para ir para Europa, para jogar nos grandes clubes da Europa. E ser o goleiro da seleção brasileira se viu agora sendo emprestado pro Chaves de Portugal, que não é um time da primeira prateleira lá de Portugal. Agora sendo emprestado pro Chaves de Portugal, que não é um time da primeira prateleira lá de Portugal. Nesse caso aí nós só lamentamos, né? Porque foi o início, o pontapé inicial para muita coisa, para muito desenrolar depois disso aí. No Chaves, Hugo Souza tem uma nova chance de recuperar sua confiança e começa a dar certo. Fez boas partidas pelo clube português, tanto é que ganhou o prêmio de defesa da jornada ou defesa da temporada, né, pra nós aqui brasileiros, com essa sequência de defesa que ele fez aí contra o Sport, realmente, irmão, milagrosa, né, mano? Duas defesas incríveis. O Hugo foi ganhando respeito da torcida do Chaves e admiração no campeonato português até dos adversários, principalmente depois da partida que viralizou o mundo todo. Isso chegou aqui no Brasil bem forte, onde ele pegou 3 pênaltis contra o Benfica, irmão. Pegou o pênalti do Di Maria, fechou o gol na partida, pegou o pênalti do Arthur Cabral, o juiz mandou voltar porque teve invasão dos jogadores na área no momento do pênalti, e aí o Neneca foi lá e catou de novo, irmão. Então assim, não é a primeira vez que ele pega 3 pênaltis aí no mesmo jogo, e ainda mais no tempo regulamentar, né, irmão? Então assim, 3 defesas absurdas, e o Neneca desde a base sempre foi pegador de pênalti. Teve algumas decisões nas categorias de base aí do Flamengo que ele já era conhecido por pegar muito pênalti, porque esse cara é grande e é muito elástico e ágil, mano. Então realmente é um goleiro diferenciado. Enquanto o Hugo vivia a melhor fase da sua carreira lá em Portugal, em contrapartida o Corinthians aqui no Brasil vivia uma das maiores crises dos últimos tempos. O time na zona de rebaixamento, o Cássio sendo massacrado pela torcida, o Cássio não aguentava mais a pressão, mesmo dando a vida pelo clube, então se sentiu injustiçado e para ter sossego psicológico sai pro Cruzeiro, e o Corinthians perde o seu maior ídolo. Entra Carlos Miguel, que ganha a torcida fazendo ótimas defesas logo de começo, então o corintiano cria uma esperança ali, mas logo o Carlos Miguel é chamado de mercenário porque ele aceita uma proposta e sai do Corinthians. E mais uma vez o Coringão fica sem goleiro de novo, então o Corinthians vai ao mercado e traz quem? Hugo Souza, que chega com certa desconfiança por parte da... Enfim, foi uma das melhores compras naquele exato momento. A torcida, mas logo na sua Nós só não sabíamos, mas foi. estreia contra o Criciúma fez defesas milagrosas. O time saiu perdendo e só não tomou a goleada logo de começo porque o Neneca tava impossível, irmão. Fechou o gol, tava pegando tudo. Ele salva o Corinthians de uma derrota em casa. O Corinthians vence o Criciúma de virada com a atuação impecável do Hugo Souza, que logo na estreia cai nas graças da torcida. Na partida seguinte contra o Bahia, continua fazendo milagres, mano. Pega pênalti contra o Grêmio também, que classifica o time na Copa do Brasil. E agora na partida contra o... É, falar mal não, cara, pra pegar pênalti o cara é bom mesmo. Não só pênalti, mas o cara é bom. O cara, ele pegou o time, ele entendeu, ele esquadrou, tirou o esquadramento inteiro do gol. Cara, sem palavras, sensacional. Bragantino no mata-mata da Sul-Americana, o Corinthians precisando da vitória para dar alegria aí para sua torcida, do momento de uma temporada difícil, bastante conturbada, para aliviar a pressão. O Corinthians tomou uma virada incrível dentro de casa, empata o jogo no agregado, a partida vai para os pênaltis e o Red Bull tem um último pênalti para classificar e eliminar o Corinthians. Mas o Hugo Souza pega o último pênalti, se fosse feito já era, o Corinthians estava eliminado, e depois nos alternados o Corinthians erra o primeiro pênalti, se o Red Bull faz de novo, elimina o Corinthians, mas o Neneca... Puta, mano, o fundo musical dele é muito alto, caraca, mano. Vai lá e pega de novo, e depois pega mais 3 pênaltis seguidos e vira o herói, o grande herói da classificação do timão do Corinthians. Um time de massa também, um time gigante, torcida enorme, assim como o Flamengo. Realmente é uma história muito emocionante de perseverança aí do Hugo Souza, que não deixou se abalar, muitas vezes nesses altos e baixos da carreira, seguindo a base como uma
grande promessa. No Flamengo fez suas boas partidas, depois é muito criticado, tem uma queda e vamos dizer sendo emprestado para um clube de segunda ou terceira prateleira de Portugal, mas lá dá o seu melhor, consegue dar a volta por cima, vem pro time de massa enorme aqui no Brasil, gigante, que é o Corinthians, e tá fazendo história aí, classificando o clube na Sul-Americana e realmente se consolidando aí. Se esse título chegar, vai virar um dos ídolos aí do Timão. Então realmente uma história muito emocionante do Hugo Souza. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal do Vitinho, rapaz. É isso aí, família. Se inscreve no canal do irmão aí do Vitinho, tá ligado? Um puta vídeo. Um vídeo muito bom. Parabéns, meu irmão. Bem feito. Gostei. Eu já curti. Já me inscrevi no canal do irmão. Então, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nós estamos com essa nova fase no nosso canal para estar trazendo bons conteúdos. Conteúdos agora voltados mesmo somente para o futebol, principalmente para o Coringão, certo? Todo poderoso Timão. E é isso, família. É nóis, foi e até a próxima.